Fala aí, meus queridos, minhas queridas, como é que vocês estão? Boa segunda-feira, boa semana para todo mundo. E é o seguinte, vídeo importante aqui no canal porque vamos lançar hoje um novo quadro. Pô, Quesada, mesmo cenário, mesmas coisas. Tá faltando um pouquinho de verba, mas em breve teremos um novo cenário, não só para isso, mas para outras cositas mais. Entretanto, atendendo a muitos. Não foram tantos assim, mas foram bastante. Foram muitos pedidos em 2023 que transbordaram para 2024. Vamos lançar agora o quadro Vamos Falar de Corinthians. Tá aqui, ó. Camiseta ou camisola, como eles dizem aqui em Portugal, do Corinthians, o símbolo. Para quem não sabe, não acompanha aqui o canal, tá caindo de paraquedas pela primeira vez ou não prestou atenção para os mais desapercebidos. Eu sou corintiano, né? Nascido e criado na zona leste de São Paulo, passei boa parte da minha vida em São Miguel Paulista, pegando o trem ou a linha vermelha do metrô para acompanhar o Corinthians no Pacaembu. Quando eu mudei para a Europa, o Corinthians estava construindo o seu novo estádio em Itaquera, acompanhei parte dessa construção da janelinha do metrô, mas enfim, não pude curtir o estádio do Corinthians, ou enfim, os jogos do Corinthians com tanto fervor e com a presença necessária por conta dessa mudança. Há 10 anos estou em Portugal, há 9 anos acompanho diariamente o futebol europeu trabalhando com isso, né? Indo nos jogos, cobrindo a Liga dos Campeões, enfim. E eu espero com esse novo quadro trazer um pouquinho das minhas impressões olhando o Corinthians daqui do velho do continente, comparando com as coisas que eu vivo aqui e trazendo também opinião, que é o mais importante. A ideia dos vídeos que eu vou lançar aqui semanalmente, e por enquanto será um por semana, é fazer análise de jogos, análise de jogadores, de contratação, de mercado de transferência, é fazer análise também de investimentos financeiros, enfim, trazer um assunto por semana para o torcedor corintiano que me segue e não só, para a galera que é portista, benfiquista, sportinguista, torcedores de outros clubes no Brasil, também ouvirem um pouquinho eu desfilar bobagens sobre o Corinthians. E apesar de ser corintiano, a minha ideia aqui é ser menos clubista, né? Tentar fazer uma análise crítica sobre as coisas, se isso for possível, né? Se o ser humano que mora em mim, que não somos máquina, me deixar fazer uma análise crítica, especialmente ao que aconteceu agora, nosso primeiro assunto, no final de semana. O Corinthians, para quem não sabe, público que me acompanha aqui de Portugal, de Moçambique, de Cabo Verde, de Angola e de outros lugares do globo, fechou o maior patrocínio master de camisa do futebol brasileiro. Em termos de valores, 360 milhões de reais por 3 temporadas, 120 milhões de reais por temporada, convertendo na cotação de hoje do euro algo em torno de 22 milhões e meio de euros por temporada. Passando, portanto, Palmeiras e Flamengo se tornando o maior patrocínio de camisa do Brasil, muito significativo, e inclusive com esses valores é importante dizer que é significativo ou seria significativo também para o futebol europeu, tá? Em clubes médios. E aí eu não estou falando médio a nível de história, e sim a nível de dinheiro no bolso, né? A nível de faturamento. Clubes, inclusive, que disputam a Liga dos Campeões da Europa e chegam a fases mais adiantadas. A gente já vai fazer esse comparativo, mas antes de mais nada, dizer pontos importantes aqui. É fundamental que essa nova diretoria do Corinthians, que o novo presidente, o Augusto Melo, tenha costurado esse acordo com garantias práticas, garantias bancárias, porque realmente são valores muito grandes e valores que vão mexer com a estrutura do Corinthians. Então não dá para brincar com isso. Parece o óbvio o que eu estou dizendo, mas na gestão passada não era tão assim, né? Principalmente depois da coletiva de imprensa do anúncio, o presidente Augusto Melo disse que, enfim, passou pelo departamento financeiro, passou por outros departamentos, o compliance, e óbvio, espero que tenha garantias. Não estou colocando aqui em causa o acordo, em causa a casa de apostas no caso, mas
é o óbvio mínimo, mas precisa ser dito, porque também será cobrado caso o Corinthians não receba as quantias e os valores prometidos. E a torcida tem que fazer isso. Agora, a nível de quão impactante isso é para o futebol brasileiro, muito bom para todos os outros clubes também, se a coisa funcionar. Porque faz com que outros clubes com receitas altas subam os valores de patrocínio master da sua camiseta, né? E aí estou falando não só de Palmeiras e Flamengo, mas de São Paulo, de Grêmio, de Internacional, de Atlético Mineiro, de Cruzeiro, dos clubes da Série A, clubes cariocas, o Fluminense, o Vasco, enfim. Eu acho que é muito importante quando isso acontece, porque você alavanca um mercado. Mas indo para o que interessa, bora comparar com os clubes europeus. Obviamente que essa pesquisa ela tem uma margem de erro, porque muitos clubes não divulgam na íntegra os seus acordos com os patrocinadores masters. Mas tem muita coisa que sai na imprensa e tem alguns rankings mais confiáveis. Primeiro, vamos trazer os 10 maiores patrocínios do futebol europeu. Vou colocar aqui na tela e vou ler com vocês na minha colinha aqui para a gente ver quão significativo é, né? E comparar com o maior do Brasil neste momento. O Real Madrid, por exemplo, tem o maior acordo, 70 milhões de euros com a Emirates por temporada. Vocês veem aí que é na temporada 2022-2023 esse recorte, ou seja, pode mudar no próximo ano, na próxima temporada. O Paris Saint-Germain, com a Accor, tem 65 milhões de euros. O Barcelona, com a Spotify, 57,5 milhões de euros. Manchester City, com o Etihad, 55. Manchester United, com a TeamViewer, tem 55. O Arsenal também com a Emirates. Aliás, a Emirates patrocinando muita gente, tem um budget definido para isso, tem 47,5. Chelsea com a Tree tem 47,5. O Liverpool com a Standard tem 47,5, são valores parecidos. Também o Tottenham com 47,5. O Bayern de Munique com a T-Mobile tem 45 e a Juventus com a Jeep tem 45. Esse é o ranking dos 10. Estamos falando do Corinthians com 22,5, convertendo aí milhões de euros. E aí eu fiz um comparativo com mais os portugueses e o Borussia Dortmund, já que eu trouxe o Bayern de Munique aqui. O Borussia Dortmund tem 2 patrocinadores masters da sua camisa, né? São 2 principais. A Evonik e também a Ein, né? E os 2 juntos dão aí num valor de 40 e poucos milhões de euros. Só que cada um em separado, ou seja, dividindo essas 2 empresas, sendo que o Corinthians também vai negociar mais patrocínio dentro da sua camisa, isso é uma promessa do Augusto Melo nessa coletiva de imprensa, dividindo do Borussia Dortmund dá 20 e pouquinho, 21 milhões para cada lado, ou seja, o Corinthians já tem um patrocínio master a nível do principal patrocinador master do Borussia Dortmund. Muito significativo isso, tá? Muito importante isso. Se a gente comparar com os portugueses, também não divulgam na íntegra esses acordos, mas conversei com algumas pessoas e também vi algumas informações recentes que saíram nos principais jornais esportivos aqui. Estou falando do Record, estou falando da Bola, estou falando do Jogo, no Jornal de Notícias, enfim, no Público e em outros lugares. E deu para a gente ter uma noção de que o Benfica tem no seu patrocinador master 9 milhões de euros por temporada, mais ou menos isso, e o Porto na casa dos 5, 6 milhões de euros. Esses são os principais patrocínios em Portugal. Voltando falando do Corinthians, são 22,5 milhões de euros por temporada. Aí o pessoal vai falar, pô, Quesada, mas não tem comparação o mercado brasileiro com o mercado português. É verdade. A gente está falando de um clube que tem no recorte mais de 30 milhões de torcedores. Portugal, no total, tem 11 milhões de habitantes. Obviamente que é mais exposição, obviamente que é mais venda de camisas, obviamente que a marca ou as marcas vão pagar mais por um clube que tem mais consumidores, né? E no final das contas, tudo é consumo, tudo é publicidade, tudo é marketing e tudo tem a ver com o rendimento que aquilo vai dar de retorno, né? O ROI para as marcas.
E aí, dois pontos importantes e relevantes que eu queria trazer aqui, tá? E eu, de jeito nenhum, estou comparando clubes, até porque a realidade financeira do mercado brasileiro é muito diferente. A realidade do Corinthians é muito diferente, tem muita dívida para pagar, né? E eu acho que parte desse valor tem que ir para pagar as dívidas ou fazer investimentos que a médio prazo consigam ir quitando essas pendências do Corinthians, mas é importante o comparativo na relação métrica, ou seja, quanto impactante é, a nível de porcentagem para o clube, o patrocínio Master. Para o Corinthians, é difícil fazer essa conta agora, porque nós estamos falando de um patrocinador que vai entrar em 2024, então tem todo o ano 2024 de faturamento, né? Para o Corinthians ter a sua receita e só assim a gente vai conseguir entender o quanto é essa fatia. Mas se a gente pegar o 2023, por exemplo, o Corinthians vai faturar na casa, ou já faturou, né? No caso, na casa do bilhão, né? 1 bilhão de reais, e a gente está falando de 120 milhões de reais com o patrocínio Master, o que significa 12% do valor total. Se a gente pegar um comparativo com o Bayern de Munique, e aí, obviamente, desassociem o comparativo com o clube, estou falando da métrica. O Bayern de Munique fatura na casa dos 800, aliás, foi recorde, tem vídeo sobre isso aqui no canal, 850 milhões de euros por temporada. 45 milhões de patrocínio Master de camisa. É menos de 5%. Ou seja, não é tão representativo quanto é, por exemplo, para o Corinthians, mesmo com esses valores. E o que eu quero dizer com isso? É importante o Corinthians não ficar anos e anos contando só com o valor do patrocínio Master. Tem que reverter esse dinheiro, primeiro, para pagar a dívida, segundo, para fazer um time competitivo, que é isso que leva a gente para o estádio, mas mais do que isso, é reverter também para outras fontes de receita. E eu acho que o Augusto Melo, nesse sentido, pelo menos no discurso, vamos ver na prática, está indo por um bom caminho. Primeiro que, pelo tamanho da torcida do Corinthians e pelo volume que leva para o estádio do Corinthians precisa ser maior, precisa ser ampliado, a capacidade precisa melhorar, porque senão você restringe muito os torcedores que lá vão. Você precisa cobrar um preço muito maior de ingresso para todo mundo, para que a coisa seja mais rentável. E mesmo assim você não vai conseguir bater uma capacidade do Morumbi, do Maracanã, enfim. O estádio para 40 e poucas mil pessoas, você precisa ter um estádio, pelo tamanho da torcida do Corinthians, na casa dos 60 mil lugares. Acho que é plausível pensar dessa maneira e acho inteligente. Assim você consegue também tornar o preço do ingresso, ou pelo menos eu penso dessa forma, um pouco mais acessível para alguns, sendo que outros, de outro nicho, vão pagar mais. Outra coisa que é importante, eu estive agora em 2023, no início de 2023, no Corinthians e Guarani, pela primeira vez, na Neoquímica Arena. E, cara, me chamou muita atenção alguns pontos negativos. Pontos positivos é que é um belo estádio para você assistir o jogo, gramado espetacular, a torcida fantástica, mas isso eu nem preciso falar. Mas em termos de pontos negativos, eu achei que é um conceito pobre do match day que eles têm aqui na Europa, que faz uma receita monstruosa para o clube durante a temporada. Estou comparando com o Bayern de Munique, para vocês terem uma ideia, né? O Bayern de Munique, no match day, contando com ingressos e todos os eventos que o clube arrecada durante o dia de jogo, todos os jogos da temporada, o clube conta com um valor de 250 milhões de euros nessa casa. Ou seja, explora muito bem o match day. E aqui na Europa isso é um conceito já bem estabelecido, não para todos os clubes, mas para muitos clubes. O Benfica faz isso muito bem no Estádio da Luz, né? O entorno consegue gerar uma capacidade de eventos enfim, e coisas que são muito importantes e atrativas para o público e que depois vão enchendo os cofres do clube de uma maneira justa. É uma troca justa. E eu achei na Neoquímica Arena isso muito pobre.
A loja do Corinthians na Neoquímica é uma loja interessante, porque tem muitos artigos interessantes, mas é uma loja pequena. Fui lá tentar comprar uma coisa, muita gente, muito abarrotado. Acho que deveria ser maior. Senti falta de muitas coisas e atividades para fazer no entorno, especialmente para família, e é um cluster, né, como os especialistas de marketing chamam, interessante, é um nicho interessante, né, uma tribo interessante que o Corinthians deveria apostar. Senti falta de, enfim, food trucks, por exemplo, um espaço maior para comidas e tal, explorado pelo clube, obviamente dando espaço para outros empreendedores, mas ganhando também para o clube uma parte. Enfim, senti falta de uma conexão maior ali daquele entorno com o torcedor do Corinthians, né? O Augusto Melo fala, inclusive, da elaboração de um shopping Corinthians ali no entorno, já que o shopping Itaquera está um pouquinho já abarrotado, e já não é de hoje, desde a época que eu morava lá, né? Abarrotado não comporta tanto, acho que poderia ser uma ideia válida também para trazer mais público e dar mais opções para o público que vem, porque a ideia não é você chegar em cima do jogo, o cara paga estacionamento, paga comida cara, paga tudo caro, só vai ver o jogo, depois tem dificuldade na hora da saída e vai embora e não deixa mais R$ 1 ali. A ideia é você explorar para tornar aquilo uma experiência mais agradável e que o torcedor tenha no dia de partida muita coisa para fazer além do espetáculo de futebol. Óbvio que são nichos diferentes, você vai ter a família, você vai ter o torcedor de classe média alta, de classe média, enfim, que vai consumir, você vai ter a galera das torcidas organizadas, você vai ter várias formas e vários públicos diferentes para explorar. Mas é importante ter mais estrutura, investir nessa estrutura para você diversificar. Então, obviamente, que com o dinheiro que você vai recebendo de receitas e o dinheiro desse patrocínio deve ser investido para isso, além de outros departamentos, como, por exemplo, a contratação de jogadores para tornar o time interessante para que o público venha e venha cada vez mais em peso. Então é uma bola de neve que o Corinthians precisa começar a entender melhor, porque em termos de público, em termos de potencial de receita, é junto com o Flamengo o clube que atinge mais torcedores no Brasil e precisa refletir isso também na sua saúde financeira a médio e longo prazo. Bom, falei demais aqui, mas saiu da gaveta o nosso primeiro quadro. Vamos falar de Corinthians e falaremos muito mais vezes. Convido a vocês deixarem aqui comentários nesse vídeo, também compartilhar com o torcedor corintiano que é amigo, porque a partir de agora falaremos mais aqui, e convido vocês, obviamente, a deixar o like. Beijo para todo mundo, até o próximo.